Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para mais um momento de reflexão, um culto, um tempo de adoração, um tempo para a gente meditar na palavra de Deus, um tempo para a gente compartilhar a verdade, um tempo para a gente poder crescer junto, a gente aprender junto, a gente poder, num momento de adoração, realmente estar na presença do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade, por esse tempo que a gente pode, então, celebrar, que a gente pode ter junto. Agradeço já aos irmãos que estão chegando, que estão entrando, para a gente poder ter esse momento tão precioso. E eu quero também já convidar você que está aí com a gente para chamar outras pessoas para participar, para estar conosco nesse momento. Se você puder, convida alguém, compartilha esse instante que a gente vai ter aqui, esse culto, né? Esse tempo nosso que nós chamamos de culto, que é um tempo realmente para a gente poder estar na presença de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa oração que conecta com Deus, e é muito importante a gente então estar alinhado nessa verdade. Então, mais uma vez, convida outras pessoas para estar junto, para que a gente possa ter esse momento abençoado e possa ter esse momento dirigido por Deus. Enquanto você está aí chamando as pessoas, eu já convido você para abrir um texto. Quero compartilhar um trecho bíblico aqui com vocês. E esse trecho é base para a nossa conversa dessa noite. João 15, capítulo 15, versículo 1 em diante, um texto muito conhecido em que Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Eu quero ler esse texto aqui com vocês e me atentar a um detalhe que na verdade vai nos ajudar nessa nossa conversa de hoje. A gente prestar atenção num detalhe que Jesus apresenta aqui. Dentre esses vários eu sou que Jesus apresenta, esse aqui traz uma perspectiva bastante interessante que nos é muito válida para a nossa conversa de hoje. E o texto então diz assim para nós, João 15, versículo 1 em diante, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O texto aqui então fala um pouco com a gente sobre essa permanência, né? Jesus usa muito essa ideia da permanência nesse texto. O texto, como eu disse, mais um dos eu sou de Jesus, ele fala justamente a ideia de continuar. E ele fala então, olha, vocês estão ligados em mim, vocês estão limpos pela palavra, mas há necessidade de vocês permanecerem, há necessidade de vocês continuarem. E vocês então estarem conectados comigo, vocês estarem ligados a mim. E essa ideia então de estar ligado em Jesus, mais uma vez, dentro dos eu sou, aqui a videira fala muito sobre isso, porque tem essa troca, inclusive, na verdade, ilustrada aqui pela ideia da videira, mas fundamental na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Jesus aqui diz, olha, vocês estão ligados em mim e eu estou em vocês, eu estou dentro de vocês, eu estou alimentando vocês. Até mesmo na ilustração da própria videira, a ideia é de que aquilo que está na videira estaria então fluindo por dentro dos ramos e aí produziria um fruto lá no final. A proposta dessa conexão é uma conexão que inclusive produza fruto. O fruto então diz que essa conexão está saudável, diz que realmente esse ramo está ligado na videira e esse fluir da videira, esse fluir do próprio Senhor, então está gerando um fruto através dos ramos. O texto então vai falando sobre essa permanência e o resultado dessa permanência, que é justamente o fruto.
a ideia de frutificar, a ideia de esse fruto, e todas as ilustrações da própria palavra de Deus, quando fala do fruto, parece que cabe para nós agora. A ideia de que pelo fruto identifica-se a árvore, ou seja, aquele fruto que vai aparecer é um fruto que vai remeter realmente à árvore, vai remeter à videira, vai remeter a Jesus. O fruto da nossa vida, então, deve aparecer Jesus, deve mostrar Jesus. Então, olhando para esse texto aqui como uma base para nós, uma conversa inicial, a ideia então de nós temos uma vida frutífera. O texto mostra que para que isso aconteça eu tenho que estar ligado em Cristo. O texto ainda diz que sem o Senhor nós nada poderemos fazer. E quando diz aqui para nós a respeito de nós pedirmos e nos seria feito, tudo que nós pedimos, no versículo 7 fala: se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está dizendo aqui para nós justamente algo relacionado ao ministério, relacionado à frutificação. Porque inclusive diz, logo no versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A ideia então dessa permanência para uma frutificação. Então estar conectado com Deus é o que nós vamos falar um pouco nessa noite, e associar justamente a ideia da adoração. A ideia da adoração que nos conecta realmente com Deus. O quanto que essa adoração, então ela promove essa conexão e consequentemente promove uma frutificação. O quanto que nós estamos ligados realmente através da adoração, isso vai produzir algum fruto em nós. E antes da gente entrar efetivamente nesse tema, da gente falar realmente sobre isso, eu quero aproveitar aqui um tempo, fazer uma propaganda aqui com vocês, aproveitar que os irmãos já estão aqui online. Nós teremos um clube de leitura, e a ideia é a gente poder compartilhar junto um pouco de algum material que tenha sido produzido por servos de Deus, que possa realmente nos ajudar na jornada, possa ser de alguma forma inspirador. Material que possa fazer referência à palavra de Deus, material que possa ser compartilhado, e a gente pode então estar conversando, tendo um tempo para isso. E nós vamos estar vendo esse livro aqui, esse livro fala sobre o problema do sofrimento, do C.S. Lewis. E por que eu estou falando sobre isso agora? Primeiro, para convidar você para participar desse clube de leitura, que a gente inicia agora as leituras em janeiro, vamos iniciar as nossas reuniões logo no início de fevereiro, mas a ideia é de você poder fazer leituras boas, de você poder estar se alimentando com coisas boas. E esse tema que nós vamos falar hoje, né, o assunto que nós estamos falando, adoração que conecta com Deus, a ideia de a gente estar ligado em Deus, entendendo inclusive, baseado nesse versículo da videira verdadeira, a importância dessa conexão, essa ideia também está baseada num livro. Esse livro aqui é um livro Conexões Espirituais, eu sempre cito esse livro, é um dos livros que eu gostaria muito de estar conversando com vocês, a gente está lendo junto, mas hoje eu quero então me atentar a um pequeno detalhe desse livro aqui. Esse livro fala de vários tipos de conexão com Deus. Então, se nós olhamos a ideia de que a conexão ela é importante, permanecer em Deus, estar ligado em Deus, estar ligado em Cristo, produz um fruto, e o fruto glorifica o Senhor, esse fruto é o desejo do Senhor. Olhando inclusive para o texto da videira, diz que é tão importante essa ideia de fruto, a ideia de estar frutificando, que aquele ramo que não dá fruto, ele não serve na videira. Ele não tem efeito, ele não tem utilidade na videira. Então necessariamente precisa aparecer o fruto. O fruto é fundamental. O fruto realmente glorifica a Deus. O fruto fala realmente da árvore, o fruto fala daquilo que Deus já fez em nós. Então, permanecer, estar conectado é uma realidade de essência para nós, vital para nós, para que a gente possa continuar ligado na videira. Então, aqui está compartilhado, inclusive, obrigado, o Ercio está compartilhando aqui com a gente, aí o clube de leitura, quem quiser entrar, esteja junto com a gente, participe aí com a gente, vai ser muito bom. E aqui falando então sobre esse livro e falando sobre essa ideia da adoração, eu quero falar então sobre essa adoração que conecta com Deus. Porque uma das formas que o livro apresenta para nós é justamente aquela conexão da pessoa que é contemplativa. Isso aqui é um dos capítulos do livro, então fala que as pessoas contemplativas são aquelas que se conectam com Deus através da adoração. Eu quero me atentar somente a esse detalhe, né, da adoração, e o quanto que isso realmente nos liga com Deus. O quanto que isso faz com que nessa ligação a gente se torne mais frutífero. Eu vou me voltar então para um outro texto bíblico, eu convido vocês então para fazer a leitura junto comigo,
E esse texto conta uma experiência de Jesus, uma experiência, na verdade, não só de Jesus, mas é interessante, as experiências de Jesus, na verdade, são experiências daqueles que são chamados, que estão juntos, né? Aqueles que experimentam a presença de Jesus. Então, é uma cena em que Jesus está presente, mas quem estava junto é que aprende, né? Quem estava junto que realmente é tocado, que é instruído. Eu falo de um texto então aqui com vocês, de Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Um texto também bastante conhecido, vou fazer a leitura aqui, para que a gente possa entender um pouquinho dessa ideia da conexão através da adoração. O quanto que a gente se liga em Deus através da adoração. Lucas 7,36 em diante diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgasse bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como eu disse, um texto aqui que a gente conhece, né? Nós tivemos já a oportunidade de ler algumas vezes esse texto, e esse cenário fala muito com Simão, mais até mesmo do que com aquela mulher pecadora que está anunciada aqui. Jesus trava uma conversa com Simão e fala com ele a respeito daquilo que, de alguma forma, contaminava o coração de Simão. E aí Jesus traz uma ilustração, Jesus traz um exemplo, e ele diz a respeito de um perdão e diferentes dívidas, ou talvez diferentes níveis de dívida. E Jesus, então, um homem perdoando a dívida dessas duas pessoas, e quem que se sentiria melhor, quem que seria melhor, mais amado, se sentiria mais amado, senão aquele que mais foi perdoado. Quando Jesus fala sobre isso, Jesus se volta para Simão e fala: olha, Simão, você é o cara que não experimentou isso, você é o cara que se diferencia dessa mulher, você é o cara que se destaca, que contrasta com essa mulher, porque essa mulher realmente muito foi perdoada, então o nível de gratidão dela é diferente, o nível de adoração dela é diferente. E eu quero então olhar um pouquinho para essa história e falar sobre essa adoração, olhar um pouquinho esse roteiro dessa mulher, e até mesmo fazer uma comparação, que às vezes essa comparação pode ser válida para o nosso coração. Aquela mulher, então, diz o texto que ela, sabendo que Jesus estava naquela casa, ela foi àquele lugar, ela esteve naquele lugar, porque ela entendia que Jesus era alguém que poderia realmente perdoar os pecados. Quando Jesus oficializa aquilo, quando ele verbaliza sobre aquilo, aquela mulher, na verdade, já estava naquela posição de quem estava experimentando a graça. Quando nós entendemos um pouco disso, quando nós somos confrontados por essa grandeza, essa bondade de Deus, nós somos lançados realmente no lugar da adoração.
Eu gosto muito de pensar nessa adoração que conecta a Deus. Eu posso dizer que é uma das formas que para mim é uma alegria poder me conectar com Deus, porque nesse lugar a gente experimenta cada vez mais o amor de Deus. É através da adoração que a gente reconhece a grandeza de Deus e a nossa pequeneza. É na adoração que a gente reconhece a majestade de Deus e nós como pecadores. Essa hora que a gente conhece o quanto que esse Deus se esforça para se aproximar de nós. Eu quero ler um texto aqui, não está no nosso esboço aqui de hoje, mas um texto que está no nosso livro, está em Deuteronômio. Eu quero só ler uma passagem para que você possa entender o que eu estou falando. O que é realmente a gente ser tocado por isso? Esse texto é de Deuteronômio, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão. Esse texto fala um pouco da graça de Deus, porque a ideia de que não é porque a gente fez por merecer. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus se move na nossa direção, ele impacta o nosso coração, ele mexe no nosso coração. Porque não é porque a gente fez algo melhor, porque a gente é melhor do que alguém, porque a gente mereceu algo, não, mas Deus simplesmente, Deus nos ama. E Ele insiste em se aproximar de nós, mesmo nós sendo pecadores. Ele insiste em se aproximar de nós. Ele se move na nossa direção. Aquela mulher, então, pecadora, a hora que ela se achega diante de Jesus, ela entende quem que ela é e ela entende quem é o Mestre. Ela entende quem é Jesus. Ela entende a distância que existe moral entre ela e Jesus, mas ela se aproxima fisicamente de Jesus. Ela chega perto de Jesus, ela chora aos pés de Jesus. Ela entende que ele acolhe, ela entende que ele recebe. Ela entende, ela chega, diz o texto lá que ela chega chorando naquele lugar. Ela já chega, ela já entra chorando naquele lugar. O texto fala para nós. Veja que se a gente permanecer em adoração, a gente está se ligando a algo que é um mover sobrenatural contínuo de Deus sobre a nossa vida. É uma experiência contínua com o amor de Deus. Por isso, estar conectado com o Senhor em adoração é estar conectado, reconhecendo essa nossa distância, essa experiência da graça, que se renova todo dia, que todo dia a gente consegue sentir de novo. Entendendo essa distância que foi rompida. Tem um louvor que fala, uma expressão muito interessante, que fala que rompeu, desfez, rompeu, quebrou o abismo que existia entre nós. Essa ideia de que uma distância que está colocada entre nós e Deus, ela é desfeita. Ela não é simplesmente preenchida por algo, ela é desfeita, é uma distância que é quebrada, é como uma barreira. E quando nós lembramos disso, quando nós pensamos nisso, nós estamos experimentando a graça, e isso faz com que a gente adore o Senhor. Porque Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo aquele que carece da graça. A graça que está permanente, ela mostra a minha total dependência de Deus. Ela mostra quem é Deus e quem eu sou. Aquela mulher, então, ela faz isso. Aquela mulher, nós podemos dizer, ainda acrescentar nesse processo que ela rompe os limites, ela é ousada. Ela entra na casa do fariseu e ela se posiciona, ela vai aos pés de Jesus, ela vai atrás de Jesus, ela se achega, ela toca, ou seja, a parte que era dela, ela ousa fazer, ela se move na direção. E quando nós somos, então, adoradores, nós estamos, então, em verdade em adoração, nós estamos fazendo isso sem limites, sem resistência, sem nada que nos atrapalhe, sem nada que nos distancie, ou seja, sem nada que crie de novo a barreira, que crie de novo o abismo. Nós estamos ousados,
Nós estamos, não é porque nós somos bons, não é isso. Mais uma vez, não é porque nós somos merecedores, mas a gente se coloca naquele lugar que é nos pés de Jesus, nós somos ousados, nós nos achegamos, nós tiramos todas as desculpas, as resistências, as limitações, aquilo que de alguma forma poderia nos afastar, e nós nos jogamos naquele lugar, nós adoramos o Senhor de novo, nós nos voltamos aos pés do Senhor Jesus. Isso é tremendo, porque é nesse lugar onde a gente aprende, é nesse lugar onde a gente recebe a melhor parte, é nesse lugar onde a gente é trabalhado, é através desse lugar, é através de nos humilharmos realmente. Quando nós adoramos o Senhor, então nós permanecemos ligados na grandeza dele, nós somos ousados de permanecer ali. Nós somos pessoas que rompem ao permanecer ali. A gente pode ficar na presença de Deus, a gente pode ficar naquele lugar, a gente pode ficar ali. E não importa se os outros estão vendo, quando você está na igreja, não importa se os outros estão vendo, quando você está adorando, você está fazendo isso na frente dos outros, mas você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso em qualquer lugar, e você se liga com a grandeza de Deus, mais uma vez, humildemente. Você permanece. Lembra que Jesus falava sobre permanecer em mim? Vocês que são limpos pela minha palavra, vocês já estão limpos agora, mas permaneçam em mim. Continuem comigo, continuem nesse mesmo lugar. A gente entra no reino através de uma posição de humildade. A gente entra no reino quando a gente reconhece que a gente precisa do Senhor, a gente reconhece que a gente não consegue se salvar, a gente reconhece que nós somos pecadores. É um caminho de humildade. E Jesus convida a gente, ó, fica nesse lugar aí, continua nesse lugar. O mundo fica convidando a gente para se exaltar, para estar num lugar então diferente, e se a gente sair desse lugar, não tem como a gente adorar o Senhor. É nesse lugar que a gente consegue aprender. É nos pés do mestre que a gente consegue ser ensinado. Aquela mulher, então, quando ela faz isso, ela, de alguma forma, entrega o melhor dela. O texto fala nisso, e para nós vale muito essa ilustração. Porque ela vai lá e entrega o melhor que ela tinha ali para Jesus. E veja que aquela entrega que ela dá ali para Jesus, aquilo que ela coloca, aquele unguento que ela coloca ali, aquele vaso de alabastro, né, aquilo que ela vai e coloca ali, que era algo valoroso. Jesus mesmo fala, olha, isso poderia ser lançado nos meus cabelos, né, isso poderia ser na forma de unguento para tirar a poeira, né, ou seja, todo um cuidado que o anfitrião poderia ter. Jesus não foi tratado dessa forma como uma visita, não foi tratado assim pelo anfitrião. Jesus critica Simão por isso, mas aquela mulher pega aquele vaso e derrama daquele vaso nos pés de Jesus. Aquilo talvez tivesse um valor para ela, talvez fosse algo importante para ela, mas ela derrama ali nos pés de Jesus. Ela entrega o melhor naquele lugar que era os pés de Jesus, onde ela estava. Veja o quanto que representa isso numa adoração. A nossa entrega não é uma entrega para que todos vejam, não é uma entrega onde nós somos exaltados, onde nós somos reconhecidos, não é uma entrega em cima de alguma necessidade, mas é uma entrega totalmente despretensiosa. Quando nós estamos adorando o Senhor, nós não necessariamente estamos na igreja, nós não necessariamente estamos em público. Ou seja, aquele verdadeiro adorador adora o Pai em todos os momentos. Eles têm a capacidade de se ligar em Deus, de se conectar e permanecer conectado em Deus, então, nos pequenos momentos, nas suas orações silenciosas, onde Ele dá o seu melhor nos pés de Jesus. Naquele lugar. Trago mais uma vez a importância da gente lembrar que nós estamos nos ligando, nós estamos conectando em Jesus, atendendo aquela orientação de Jesus ali na videira verdadeira. Olha, permaneçam em mim para vocês darem frutos. E nós então permanecemos no Senhor. Nós permanecemos quando nós fazemos isso.
Nós permanecemos quando nós não estamos restritos aos momentos da reunião da igreja, ou nos momentos exclusivos nossos da oração, mas quando nós fazemos isso em todo instante, ou seja, a todos os instantes nós estamos podendo dar o melhor nos pés de Jesus. Quer comais, quer bebais, faça isso tudo para a glória de Deus. Então estar nesse lugar, nos pés de Jesus, e fazer sempre o melhor, e fazer sempre glorificando a Deus, e fazer sempre honrando a Deus, é uma forma de dizer: Deus, eu estou fazendo agora, é Cristo que vive em mim. Eu estou fazendo de uma forma melhor possível. Eu estou entregando o meu melhor para o Senhor. Porque o Senhor está presente em todos os momentos. Então, não só, como nós falamos, experimentando essa graça, não só rompendo os limites, ousando estar ali, mas também entregando o seu melhor. E deixe ser tocado pelo Senhor. Ou seja, esteja nesse lugar de adoração, dando a chance para você mesmo de experimentar um toque do Senhor Jesus. Aquele que é soberbo, ele não experimenta o favor de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Aquele que chega nos pés do Senhor e diz: Deus, eu preciso, eu dependo, eu necessito. Ele vive realmente a ideia da dependência do Senhor. Como diz o texto, Jesus diz: sem mim vocês nada podem fazer. Então fica nesse lugar, porque esse lugar vocês vão experimentar a dependência de mim. Se conecte em mim, esteja em mim, permaneça em mim. É nessa hora que a gente chora na presença de Deus, nessa hora que a gente é tocado por Deus, nessa hora que a gente lê um livro, por exemplo, inspirado, a gente sabe que Deus está de alguma forma trabalhando e falando no nosso coração, e Deus vai sarar o nosso coração, Deus vai fazer uma obra, Deus vai usar alguém, Deus vai usar um louvor. Deus, eu quero ficar nesse lugar porque eu quero ser trabalhado pelo Senhor. E quando você está nesse lugar de adoração, quando você permanece em adoração, você dá a chance de Deus começar e terminar uma cura na sua vida. Você se permite isso. Você permite que Deus faça efetivamente uma obra porque você está no mesmo lugar. O quanto que isso é fruto na sua vida. O quanto que isso realmente transforma a sua vida de maneira que outros venham a conhecer Deus na sua vida. A sua cura faz isso. Quantas mudanças aconteceram na sua vida, no seu coração, no seu temperamento, nas suas dores. Isso glorifica a Deus. Essa adoração que nos conecta com Deus, ela promove efetivamente um fruto. E aí ainda diz mais o texto, mostrando que a demonstração daquela mulher de amor, aquele testemunho de amor era impactante quando ela beija os pés de Jesus. Ou seja, não é só estar, o começo é estar, mas é daquela demonstração de amor, aquela posição daquela mulher, era uma posição então de quem estava testemunhando tudo isso. Adorar o Senhor é testemunhar inclusive que Ele é grande e eu sou pequeno. É não se dobrar, é não se render diante da tentação da vaidade. É permanecer nesse lugar e demonstrar o amor ao Senhor. Esse amor que faz com que a gente busque a palavra, com que a gente cumpra a palavra, com que a gente faça a vontade, com que a gente dê a nossa vida pelos outros. Aquela mulher ainda nesse processo todo, ela solta os cabelos, ela enxuga os pés de Jesus que estavam molhados pelas lágrimas dela, ela se expõe, ela se abre,
sem restrição nenhuma. Sabe por quê? Porque ela estava fazendo isso diante de Jesus. Às vezes a gente parece que tem vergonhas diante do Senhor, mas não é uma vergonha de reconhecimento do pecado, mas é uma vergonha de realmente se expor. É uma vergonha de quem trata o Senhor como um estranho, como quem trata o Senhor como aquele que não sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades. A vergonha pelo pecado é uma vergonha que nos leva realmente ao arrependimento. Mas a vergonha, muitas vezes, da nossa exposição, ela está marcada por um orgulho que impede a gente de ser perdoado. Então veja que nós estamos falando de dois tipos de vergonha. Quando nós nos expomos ali, a hora que a gente fala com sinceridade diante do Senhor, a gente está adorando o Senhor. Deus, eu realmente sou limitado. Deus, eu realmente sou pecador. Deus, eu realmente preciso do Senhor. E eu estou aqui nos teus pés. Eu estou aqui nos teus pés. Eu permaneço nos teus pés, mas o Senhor sabe. E eu também sei que eu sou pecador. O Senhor sabe das minhas limitações e eu também sei. Eu me exponho, eu me abro. Eu abro meu coração para que o Senhor conclua essa obra, que o Senhor faça essa obra em mim. Então eu permaneço nesse lugar. A ideia lá da videira, lembra? Aquele ramo que permanecia na videira, ele ia sendo limpado, trabalhado, limpo por completo, para que ele pudesse então dar mais fruto. Esse processo que limpava, então, que de certa forma tirava a sujeira, só acontecia porque ele estava conectado. Porque o que não estava conectado ia ser lançado no fogo, já não servia mais. Mas o que estava ligado, ele produzia fruto. Ao ser limpo, então ele produziria mais. É a hora que eu e você nos expomos diante do Senhor. Essa nossa adoração nos liga em Deus. Faz diferença na nossa vida. Faz diferença no fruto. O fruto não é um fruto minguado. Não é um fruto que não alimenta, ele é um fruto que transforma, ele é um fruto que influencia. Um fruto que glorifica a Deus, como diz lá o texto. Ou seja, irmãos, nós somos chamados para estar ligados no Senhor. Para permanecer no Senhor. Eu não sei, pode ser que talvez outras expressões te conectem mais com Deus, te deixem mais próximo de Deus. Mas eu vou dizer para você, contemplar o Senhor, se dar a chance de olhar a grandeza de Deus e a sua limitação, e permanecer nesse lugar em adoração. Não é uma coisa de um momento ou outro, mas é uma história, é uma vida de adorador. Leva a gente a estar debaixo dos olhares do Senhor, como diz o texto, e Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É um lugar para a gente permanecer. É um lugar para a gente estar. É uma forma através da adoração, da gente estar conectado no Senhor. Então eu quero convidar você nessa reflexão que a gente está fazendo aqui nessa noite, a entender o que falta para você adorar mais. Mais uma vez, não é só tempo, é uma qualidade. É uma escolha de você estar nesse lugar, é um desejo de estar nesse lugar. Jesus, quando fala com aquela mulher, a mulher samaritana, ele fala em espírito e em verdade. É algo espiritual, onde nós adoramos o Senhor e conseguimos ver Deus em todos os momentos. Conseguimos contemplar o Senhor. Talvez a gente tenha momentos no nosso dia em que a gente vai ficar sozinho com Deus, e isso é tremendo. Talvez tenha momentos em que nós vamos ficar com os olhos fechados e conversando com o Senhor, e talvez tenha momentos que a gente fique simplesmente contemplando o Senhor, adorando o Senhor, entendendo a grandeza dEle, entendendo o quanto que Ele está perto. O que falta para você? O que pode ser melhorado? O que pode ser mudado na sua adoração que conecta você com Deus?
que liga você em Deus e produz fruto na sua vida. Nós falamos aqui alguns aspectos: a experiência com a graça, a sua doação, o reconhecimento dessa grandeza, deixar realmente ser trabalhado por Deus, permanecer nesse lugar e demonstrar esse amor, se entregar completamente. Tudo isso é adoração. E essa adoração nos liga do Senhor. Eu quero orar por você, lembrando que o Senhor continua sendo a videira. Jesus continua sendo a videira. Nós, como ramos, é que vamos decidir se a gente permanece ligado. Se nós estivermos nele, ele estará em nós. Se nós decidirmos isso, ele fará em nós. Se nós buscarmos e ficarmos e grudarmos no Senhor, o fruto aparecerá. E o fruto vai glorificar o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos ligados no Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque entendemos que é o desejo do Senhor que a gente permaneça ligado. Entendemos, ó Deus, que é um desejo do Senhor se manifestar para nós e mostrar a Tua majestade. Que é uma vontade do Senhor, Deus, de mostrar continuamente o Teu amor. E se em algum momento a gente esquece da Tua grandeza, se em algum momento a gente esquece da nossa pequeneza, se em algum momento os nossos sentimentos mudam nesse lugar, nós deixamos de entender a graça. Mas enquanto permanecemos nos Teus pés, enquanto o Senhor permanece, Deus, se manifestando, se apresentando para nós, os nossos olhos realmente se voltam para o Senhor, a graça fala conosco. Nós estamos ligados no Senhor, nós estamos ligados em algo que é sobrenatural. Obrigado, Deus, por estarmos nesse lugar, por podermos permanecer. Nós queremos continuar olhando para o Senhor, contemplando o Senhor. Quantos quiseram olhar para o Senhor, Deus? Nós olhamos para o Senhor, nós contemplamos o Senhor. Nós contemplamos o Teu amor, a manifestação do Teu amor. Nós olhamos para a Tua majestade, nós enxergamos o Senhor. Nós queremos permanecer nesse lugar e sabemos que fazemos isso quando estamos nos pés do nosso Senhor Jesus. Nós queremos permanecer nesse lugar. Queremos estar conectados com o Senhor e queremos frutificar. Queremos ver a nossa vida, nossa família, nosso ministério frutificando cada vez mais. Portanto, Deus, nos ajuda a permanecermos nesse lugar. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós e que o Senhor complete as obras, Pai, que o Senhor conclui quando nós estamos nos Teus pés. Nós estamos escolhendo, Deus, a melhor parte. Nós estamos escolhendo ficar nesse lugar. Nos ajuda, Deus, a experimentarmos o Teu favor contínuo. Nos ajuda a permanecermos continuamente nesse lugar. Nos ajuda, Deus, a termos tempos de adoração. Seja na Tua casa, seja sozinho, seja num quarto fechado, seja no escuro, seja onde for, Deus, que a gente possa adorar o Senhor. Que a gente possa contemplar a Tua grandeza. Que a gente possa ser impactado por esse olhar que encontra o Teu amor. Cuida da gente, Deus. Nos leva a darmos frutos, a experimentarmos, ó Deus, o favor do Senhor em nós. Abençoa as nossas vidas. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço aos irmãos pela participação. Muito bom estar aqui com vocês. E mais uma vez, vocês receberão aí alguns convites, algumas mensagens para estar com a gente junto na igreja, no culto presencial. Teremos escola bíblica, culto presencial no domingo, a partir das 9 horas. Teremos também o nosso clube de leitura, quero convidar você para estar junto. É um tempo precioso, tempo para a gente se fortalecer, para a gente adorar o Senhor. Conto com a sua presença, conto com você junto. Isso vai abençoar não só a sua vida, mas abençoa cada um de nós. Amém? Que o Senhor esteja na sua casa, esteja reinando, cuidando de você e da tua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.